falar sobre algumas mudanças da Lei das Sociedades Anônimas. Isso se refere ao capítulo 7 do Contabilidade Empresarial, em que nós chamamos aspectos sobre a teoria da contabilidade. Então nós tivemos grandes mudanças no ano de 2008, 2009, no que tange a Lei das Sociedades Anônimas. Na verdade, hoje a gente vive um momento muito especial da contabilidade. A nossa economia, por ser uma economia democrática, a moeda estável, isso é muito importante para a contabilidade, e a abertura comercial. Hoje o Brasil tem abertura com o mundo todo. Tudo isso faz com que nós tenhamos facilidade em ajustar uma contabilidade globalizada, que nós chamamos de convergências para as normas internacionais de contabilidade. Nós tínhamos necessidade de uma lei moderna. A contabilidade brasileira estava muito envolvida com o que a gente chama de uma contabilidade voltada especificamente nos aspectos burocráticos, a escrituração contábil propriamente dito, o lado mais formal, aquilo que nós chamamos de contabilidade fiscal. Nós precisamos de uma contabilidade envolvendo aspectos das empresas modernas hoje, levando por o lado econômico, financeiro, físico, produtividade, o lado social, por exemplo, que nós chamamos de balanço social. Então nós passamos um ciclo muito interessante no que tange a contabilidade. Nós tivemos uma primeira lei, 2627 de 1940, foi na verdade um decreto-lei, em que a ênfase era uma legislação europeia e italiana sobretudo. Depois nós tivemos a Lei 6.404 de 1976, uma lei voltada mais para os acionistas, com o padrão americano, e agora nós tivemos a Lei 11.638, que volta-se para uma contabilidade internacional. Então, nesses 68 anos, nós vivemos uma mudança bastante significativa no que tange à Lei das Sociedades Anônimas, no que tange à legislação do Brasil. Então, nós temos uma nova realidade brasileira hoje. Por exemplo, antes nós tratávamos o leasing como aluguel, agora nós tratamos como ativo. Precisamos de uma globalização da economia, uma linguagem dos negócios para conversar com os outros países, mais transparências, facilitar a interpretação por parte dos usuários. Por exemplo, foi extinto o grupo diferido, o grupo resultado de exercícios futuros, que era muito difícil para o usuário entender. Então são mudanças que a gente vai observando com essas novas leis, a 11.638, a 11.941, que veio trazer grandes mudanças na nossa realidade. Então nós tivemos muito tempo, dependendo basicamente das normas americanas, o SGAP. Depois, em 2001, foi criado as normas internacionais no IASB. E em 2005, o Conselho Federal de Contabilidade criou o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que vem trazer realmente uma nova perspectiva para o Brasil. Nós já tivemos alguns CPCs, já estamos com mais de 40 pronunciamentos contábeis, né? Por exemplo, o CPC número 1 fala de redução do valor recuperável do ativo, o CPC número 2, conversões, o CPC número 3 fala sobre demonstração do fluxo de caixa. Então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis é constituído de diversos órgãos, da Abrasca, a PIMEC, Bovespa, Conselho Federal de Contabilidade, e finalmente entra a FIPECAF, ou seja, uma academia no processo. Isso é muito interessante nós observarmos que a academia, então, hoje está também influenciando nas normas contábeis brasileiras. Aí nós temos também a novidade dessa Lei 11.638, que não trata só de sociedade anônima, mas também de empresas de grande porte. Então, algumas limitadas, se for de grande porte, também vão fazer parte do contexto dessa lei. Uma empresa, então, de grande porte é quando tem um ativo superior a 240 milhões ou uma receita bruta superior a 300 milhões. Então, ela faz parte do conteúdo da lei. Então, ela passa a ser abrangida pela lei das sociedades anônimas também. Então, um exemplo de mudanças que nós tivemos, por exemplo, o ativo
era formado em 3 grupos, realizava a longo prazo, circulante e permanente. Depois ele continua pela 11.638, mas entra o intangível, e pela 11.941 nós observamos que o ativo passa a ter apenas 2 grupos, o ativo circulante e o não circulante, e desaparece o diferido. Então isso foi uma grande conquista para a melhoria da qualidade contábil. Então o imobilizado, que até então era de propriedade, tudo aquilo que era propriedade da empresa, passa a ter uma visão moderna, desde que a empresa tenha, no caso, benefícios com bens, tem risco com esses bens e controla esse bem, então nós podemos considerar isso como ativo. No caso do leasing, então, um bem arrendado, mas considerado como ativo e não mais como despesa como era antes. Então isso em função da lei das sociedades anônimas. Também o CPC já emitiu um pronunciamento técnico, que é o número 1, sobre ativos imobilizados e intangíveis que têm determinadas variações de valores. A gente chama isso de perdas de valor, de recuperação de valor. Então nós podemos estar ajustando periodicamente os valores do ativo, isso é conhecido como impairment test, no sentido de atualizar, de melhorar a qualidade do ativo, né? Então nós tivemos também como uma grande novidade aquilo que nós chamamos de intangível. Isso foi um grande avanço. A partir de agora nós temos a introdução do intangível. Eu coloco esse exemplo da árvore, né, que a árvore tem uma parte visível, outra parte invisível. Normalmente a contabilidade registra a parte visível, que é a parte acima do solo, os galhos, o corpo da árvore. Mas o futuro da árvore está na raiz. Então a raiz pode ter problemas, pode não ter nutrientes, pode ter algum tipo de doença, coisas desse tipo. Então essa parte invisível é que nós chamamos de intangível. Isso é muito importante, agora nós passamos a considerar isso, né? Outro aspecto interessante da nova lei foram ajustes a valor presente dos ativos e passivos. Então, se nós temos valores a receber, principalmente no longo prazo, nós teríamos que trazer a um certo desconto, uma taxa de juros, trazer para a moeda de hoje. Se nós fôssemos receber hoje, que valor nós receberíamos? Então a gente chama isso de ativos a valor presente, né? Isso foi uma evolução bastante interessante que nós tivemos conforme a lei das sociedades anônimas. E por fim, então, nós temos uma ideia de um plano de contas, agora voltado para ativo circulante e ativo não circulante, apenas 2 grupos, né? E no passivo, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido.